Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Aqui é o analista Luiz Sena que vos fala do canal Brasil Passado a Limpo. E eu queria comentar algo com vocês, brasileiros, patriotas, que vamos analisar 5 tópicos. A primeira notícia é o convite, e é claro que a competência do deputado federal Eduardo Bolsonaro de vir a ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. Ele é um cidadão, é um brasileiro, é um homem mais do que capacitado a tanto. Como deputado federal, ele fala 12 idiomas, inglês e espanhol, ele tem uma experiência de viagem internacional muito grande, se relaciona muito bem com o povo americano, com o presidente Donald Trump, e isso seria favorável a nós em vários aspectos. Porém, ele foi eleito com muitos votos em São Paulo, em todo o Brasil, para ser deputado federal no Congresso. Duas vertentes precisam ser analisadas aí. O que ocorre, queridos? Será vantajoso, mais vantajoso para o Brasil que ele ocupe um cargo na embaixada ou que ele permaneça no Congresso brasileiro? Nós sabemos que precisamos ali de votos da direita, votos dos patriotas, conservadores, aqueles que valorizam a família, acreditam em Deus. Então, ou seja, se ele abdicar do cargo de deputado federal e for embaixador, o Brasil ganha por um lado, mas perde pelo outro. Eu, por exemplo, penso atualmente, pode ser que eu mude minha opinião amanhã, mas eu penso que é muito importante que ele permaneça no Congresso ali, lutando pelos projetos, lutando pelas pautas. Nós temos a Previdência da Reforma agora, que provavelmente só no final de agosto, no final de setembro ainda. Segundo turno que será completamente feita a votação. Vencemos agora por 379 votos, mas falta ainda o segundo turno. E é fundamental, preponderante, crucial para o país e para a economia brasileira, para que haja investimentos no exterior no Brasil e para que depois da reforma da Previdência seja feita a reforma tributária, para que o Brasil cresça, se estabilize economicamente e realmente gere milhões e milhões de empregos que o povo brasileiro está precisando. Ok, querido? Pense nisso, Eduardo. Pense nisso, meu querido. E vamos orar a Deus para que Deus ilumine teu entendimento aí. Tá? Eu penso no momento que seria melhor que você permanecesse no Congresso Nacional, juntamente com os deputados federais ali, juntamente com a líder do governo, Joyce Hasselmann, a deputada Carla Zambelli e outros, lutando pelas pautas do nosso país ali, pelos projetos que vão beneficiar de fato toda a sociedade brasileira. Uma outra pauta que eu queria colocar, justamente da reforma da Previdência, é que seja no Twitter agora, seja a cobrança feita por nós, pelo povo brasileiro, para que haja de fato uma pressa, haja uma celeridade na votação da Previdência. Tomara que o Rodrigo Maia, com a sua brilhante articulação que tem no Congresso, como presidente da Câmara, ele venha a conseguir convencer os deputados a votarem logo essa reforma. Seria ideal antes do recesso, mas se não for, logo após o recesso. Que haja essa votação. O Brasil precisa disso, o povo brasileiro precisa disso. Ok, Rodrigo? Vamos trabalhar em prol da celeridade da votação da reforma da Previdência logo no segundo turno. Não era nem bom que isso fosse para o recesso. Era bom que votasse esse segundo turno antes do recesso, que é só dia 18 ainda, quarta, quinta-feira da semana que vem. Vamos ver se até quarta-feira da semana que vem a gente termina essa votação? Vamos cobrar isso, povo brasileiro. Vamos para o YouTube, para o Twitter, para as redes sociais, para o Facebook, cobrar aquilo que é nosso direito. A votação em segundo turno da reforma da Previdência, para que a economia volte a fluir de maneira mais positiva no Brasil a todos nós. Terceiro tópico que eu queria colocar é o seguinte: uma vergonha, uma cinte. A revista Isto É, essa semana publicou que o movimento absurdo, ridículo e absurdo de Lula livre, um gangster, um ladrão, um larápio, um corrupto já preso e condenado em primeira, segunda e terceira instância, está detido lá em Curitiba, tá? Por lavagem de dinheiro e corrupção, tá? E peculato, improbidade administrativa e tráfico de influência. Quando esses crimes cometidos por esse indivíduo virão à tona? Quando que o juiz Bonar vai lançar a terceira condenação dele, que já era para ter lançado ontem, sexta-feira, dia 12 de julho? Está demorando muito, meu querido Bonar, a lançar a condenação, a terceira condenação desse marginal, desse bandido que está preso lá em Curitiba.
ok? Está demorando muito isso aí. É que o povo brasileiro e a justiça clama, pede, solicita que isso aconteça de fato, ok? A revista Isto É publicou que o dinheiro público, o meu, o seu, o nosso dinheiro aqui é gasto nessas campanhas aí do PT Lula Livre, por todo o país, por todo o Brasil, passagens aéreas, hospedagem em hotéis, alimentação e etc, etc, etc. Isso é brincadeira. Aonde nós estamos? Dinheiro público, 69 bilhões de reais, já computado de janeiro até maio desse ano. Não entrou ainda a computação financeira de junho, e nem a atual do mês de julho, que nós estamos agora, hoje é dia 13. Mas o que é, Brasil? Presidente Jair Bolsonaro, ministro Sérgio Moro, tem que ser tomada uma atitude em relação a isso. Ou o dinheiro público do trabalhador brasileiro que luta com suor, principalmente aquele que ganha salário mínimo para trazer o pão de cada dia para sua casa. Como que fica isso? Como que fica o Brasil nessa situação? 69 bilhões de reais gastos de dinheiro público denunciados pela revista Isto É. Essa semana agora, está nas bancas de jornais aí. Qual é a providência que o governo federal tomará em relação a isso? Eu solicito como cidadão, eu e milhões de outros brasileiros, que isso aconteça de fato. Amém? Que assim seja. Quarto tópico. Voltando um pouco ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que abriu com coragem, com hombridade e com honra a CPI do Foro de São Paulo. Aonde já se viu o Foro de São Paulo, que é uma organização narcotraficante, envolvida com comunismo espalhado em todo o país, e que partidos como PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT e outros, são 7 partidos. Isso voga contra a Constituição Federal do Brasil. A Constituição Federal do Brasil diz que se há algum partido político filiado a alguma outra organização, ele deve ser cassado. É o que voga, é o que diz a lei. Data vênia aqueles que pensem ao contrário. É o que diz a lei do Brasil, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. É o que diz isso. E aonde ficamos nós, então? Com a permanência desses partidos funcionando aí e o Foro de São Paulo. Eduardo Bolsonaro, você abriu essa CPI, que essa CPI seja iluminada, seja aprovada. Lutemos por ela, para que termine logo o comunismo no Brasil e nesse Foro de São Paulo aí, maldito canalha como ele é, que trabalha para a corrupção do Brasil e para a implantação da esquerda aqui no país, do domínio da esquerda. Olha como está a Bolívia agora, a Venezuela. Então, o verdadeiro brasileiro que nasceu, que ama a bandeira, que ama a sua pátria, lute a favor da CPI do Foro de São Paulo. Então, Eduardo Bolsonaro, que você permaneça no Brasil como deputado federal, lutando por essa pauta legítima e justa, justa e legítima, para que o Foro de São Paulo seja fechado. É um apelo que eu faço diretamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro, eu e milhões de outros brasileiros. Lutemos por isso, por um Brasil melhor, um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A outra pauta, para terminarmos, visão econômica, bolsa subindo, dólar caindo, melhorias pela prévia da Previdência da Reforma. Mas eu não podia deixar de comentar aqui com vocês, brasileiros. O jornalista, pseudo-jornalista Glenn Greenwald, sujeito detestado nos Estados Unidos, tanto pela direita como pela esquerda americana. Tanto republicanos como democratas detestam esse sujeito, porque ele é um jornalista mequetrefe. O seu site Intercept não tem nenhuma legitimidade, justiçabilidade, não tem nada comprobatório nos diálogos ali vazados por ataques de hackers, ataques criminosos, vazando conversas ali, pseudo-conversas e diálogos que haviam nos aplicativos como Instagram, como Telegram, como WhatsApp, do atual ministro Sérgio Moro, do procurador da Federal Deltan Dallagnol, que é um sujeito probo, assim como é o ministro da Justiça Sérgio Probo, homem ilibado, homem sério, estão tentando macunar ali o caráter deles, mas não vão conseguir, não vão conseguir. Você é um jornaleco, rapaz. Você é detestado nos Estados Unidos da América. Foi uma vergonha a CCJ do Senado ter convidado você para participar, o que eu e milhões de brasileiros assistimos essa semana. Você dando palestras lá e dando uma palestra ridícula e falsa. Apresenta então essa documentação à Polícia Federal para que ela verifique a autenticidade dos áudios.
a autenticidade dos textos aí. Rapaz, você nunca venceu o Prêmio Pulitzer. O Prêmio Pulitzer foi vencido por uma reportagem na época do jornal The Guardian, que você trabalhava e você participou da reportagem. E nem foi o repórter principal da mesma. Quem ganhou foi o jornal The Guardian e não você. Você não é vencedor de Prêmio Pulitzer nenhum. Então que haja uma conscientização nisso. Peço que você compartilhe esse vídeo, me apoie, me ajude, assine o canal, dê um like aí. Eu conto com o seu like, com seu compartilhamento. Prestigie o canal Brasil Passado a Limpo. Deus nos abençoe. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Até a próxima.